Mas de onde veio a linguagem ser diferente, todo a forma como mostrar diferente? Porque... Eu acho que isso faz parte do nosso próprio DNA. Se você fosse um pastor, como é que ia ser a sua igreja? Sim, exatamente. Mas era uma coisa que, como não tinha, você pensou, pode ter uma resistência do resto da... Eu não pensei que essa resistência pudesse haver, mas ela houve. Aconteceu? Houve resistência de tudo quanto é lado. Da própria igreja evangélica, de pastores tradicionais. Mas foi uma coisa que, com o tempo, a gente também venceu. A gente também superou, porque era né? de se compreender. Você fala, poxa, chega uma igreja, uma molecada, cabeludo, o pastor nem terno usa. O púlpito do cara é uma prancha. De onde veio esse cara? Então os mais antigos começaram a dizer que a gente deixava o pessoal fumar maconha na igreja, que a Bola de Neve era a igreja dos maconheiros. É mesmo? Tinha esse papo? Tinha. Porque o que aconteceu? Os jovens das igrejas deles começaram a ficar interessados e começaram a querer conhecer e começar a ir. Foi aquela revolução que você lembra como é que era. Um salãozinho para 300 pessoas e a 700. Então a gente teve que lidar com isso, mas isso também nunca me preocupou, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. Então esse tipo de coisa nunca nos afetou. Mas grandes líderes falaram da gente. O Silas Malafaia, que é um pastor amigão meu hoje, na época ele foi pro ar falar, essas igrejas porque fica falando da gente, né? Deu uma bela cacetada, mas depois virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele, em conferências dele. Então hoje eu tenho amigos de todas as linhas, tanto pentecostais quanto não pentecostais. A maioria deles respeitam muito a gente. Por quê? Porque eles viram os frutos. Então o nosso lema na época era não gasta tempo se defendendo, dá fruto, que pelos frutos a gente vai ser conhecido. A gente se apegou muito nisso, né? E no decorrer dos anos o próprio resultado do trabalho da igreja foi o testemunho que precisava mostrar a nossa essência. Mas paralelo a isso, a gente viveu algo muito interessante que você vai lembrar disso. Na virada de 2000 para 2001, saiu o censo do IBGE apontando que os evangélicos estavam crescendo no Brasil o dobro da população brasileira. Como assim? Estava havendo uma explosão de evangélicos. Então, alguma agência de notícias, talvez a Reuters, eu não sei, fez uma matéria mostrando que os evangélicos cresciam porque eles inovavam. Eles tinham mais alternativas, eles mostravam a palavra de uma forma mais focada e direcionada para o público. E eles nos usaram para dar de exemplo. Olha a Bola de Neve, por exemplo, a linguagem que ela tem, o povo que frequenta, como eles quebram barreiras, olha que legal que é. E aí, por causa disso, a gente acabou tendo muita exposição na mídia. A gente teve entrevista com Marília Gabriela, a gente teve capa da Veja, revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, e uma coisa meio inédita, que era falando bem de igreja. Isso até então não acontecia. Quando era para falar de igreja, era sempre para escancarar, para escrachar, para esculachar. E essas matérias falando bem, falando que a igreja era diferente, que fazia o trabalho, mostrando um lado que normalmente não se mostrava na mídia. Então, Gugu Liberato, uma infinidade, Otávio Mesquita, todos os programas daquela época, quase todos fizeram matéria com a gente, quase todas as revistas, quase todos os jornais, e isso ajudou a impulsionar a seriedade do ministério, porque outros líderes, outros ministros, outras igrejas começaram a ver que o trabalho era de verdade. Então isso foi uma coisa difícil de enfrentar no começo, mas foi superado. Hoje a igreja Bola de Neve ela tem bons relacionamentos com a maioria dos líderes e ministérios.